Vamos falar sobre objetividade. Este é um tema muito importante para a gente entender o mundo espiritual. Eu creio que esse tema vai trazer uma luz muito grande no sentido de que eu não devo me perder de Deus, pois Ele tem tentado ao máximo manter o meu foco aceso, mesmo eu sendo uma lanterna movida a manivela. Então, é difícil de manter o fogo de um fleumático aceso, pois é pouca energia. O meu gás é muito pequeno. Então, a luz do mundo espiritual, ela é muito mais simples, muito mais fácil de ser enxergada, pois o que há em volta é sempre uma escuridão. Então, se nós temos uma realidade espiritual de escuridão, de falta de perspectiva, devemos saber que é no escuro que os nossos olhos são mais sensíveis. Então basta Deus ligar uma pequena luz, uma pequena vela, que saberemos que é lá onde Ele está. Enquanto que a realidade aqui neste mundo ela é muito confusa. Há tanta luz, há tantos cenários, tantas perspectivas, tantas formas de ver as coisas, tantas realidades, meias verdades, que parece que as coisas aqui são como uma cidade de Las Vegas, totalmente cheia de luz. Você não sabe para onde olhar, você não sabe onde se situar, onde você está, o que você vai perseguir, o que você vai fazer. Então, se o nosso foco aqui for Deus, não tem como a gente se confundir, não tem como a gente se perder ou achar que outra coisa é Deus, pois Deus é incomparável. Podemos citar a nossa própria aparência. Por mais que cada um tenha uma identidade única, em vários lugares, cidades, sempre vai ter alguém que é parecido comigo. Você pode se confundir, ou mesmo achar que eu sou de uma família, mas não sou, que tem o mesmo nome, sobrenome, principalmente por aparência física. Vão ter sempre outras pessoas semelhantes. Se alguém for acabar me perseguindo, pode encontrar outra pessoa que não seja eu, porque nós não temos a perspectiva certa ou todos os detalhes para reconhecer ou singularizar uma pessoa. Então, nosso tema é objetividade. E o homem precisa ser o máximo objetivo possível quando se trata da realidade espiritual, pois a objetividade ela evita a futilidade. Ela valoriza o nosso tempo de vida, a nossa proposta, permite a gente focar nos frutos maduros, evita o devaneio, pois o devaneio, a perdição, faz parte do propósito demoníaco. A pessoa que é prolixa, que muito fala, não consegue passar mensagem alguma. Então, isso permite que a objetividade, que o mundo material tenha uma sintonia e encontre a realidade do mundo espiritual, pois precisa fugir da realidade do mundo. E a partir do momento que o homem começa a se tornar objetivo e saber o que quer, o que ele deseja, o que ele pode, o que ele não pode, ele começa a encontrar a Deus. A pessoa que quer realmente crescer na vida espiritual, ela faz sua vida mais objetiva possível, porque o nosso dia só tem 24 horas. E se você desviar uma parte desse tempo, você já perde toda a sintonia, tudo aquilo que você construiu ao longo daquele dia. Então é preciso que o homem seja direto ao ponto, que o homem saiba fazer boas associações e principalmente não cair em erros, que é proporcionado pelo devaneio do pecado, dos mais pensamentos, das más tendências e dos vícios. Então a incerteza, o devaneio, a falta de clareza, a falta de objetividade, ela favorece o demônio. Assim como também a falta de fé e a falta de vontade. Já que essas duas coisas, todas essas coisas, vão andar sempre juntas. Então aquela pessoa que faz tudo mal, leva tudo para o mau caminho, não consegue ter controle sobre suas próprias decisões, não sabe viver o livre-arbítrio da maneira certa e se dedicar à verdade, a Deus, acaba por se perder por completo. Isso se reflete em todas as coisas, na alimentação, no comportamento, nos relacionamentos, na vida sexual, na sua vida material, na sua vida na igreja, na sua vida de oração. Então, a pessoa que tende a ser desleixada, perdida, ela acaba por permitir isso em todo o seu campo espiritual, todo o seu campo material, todos os reflexos que ela tem na sua vida. Então, quando uma coisa começa a se perder, todas as outras vão se embora, porque aquela pessoa está presa nas futilidades do mundo. Está presa no seu próprio corpo, por assim dizer, aos seus vícios. Está presa à má alimentação, ao má controle de si mesmo, às más tendências, aos apegos da carne, à falta de fé e às realidades do mundo. E é onde que entram as doenças mentais, espirituais. Deus é sucinto, Deus é direto. E por isso as tábuas dos 10 mandamentos são sucintas, simples, pequenas e bem resumidas. Então, Deus poderia escrever um monte de livro para criar sua constituição, para mostrar o quanto é grandiosa a sua obra. Não, Deus foi objetivo, transcreveu de maneira simples aquilo que o homem deve obedecer para alcançar a salvação. O homem tem que estar apto para aprender. E isso é algo quase que exigido
Porque o mundo espiritual, por mais que ele seja simples, se não tiver aptidão, vontade, ele pode ser muito complexo, certo? E é preciso que o homem tenha gosto, que o homem tenha o desejo de aprender cada vez mais, de viver o propósito e alcançar a salvação, pois é preciso unir a vontade e a inteligência para servir a Deus. Não há outro meio, se aproveitando do livre-arbítrio, para mostrar isso a Ele. Mostrar que você quer mudar de vida, que você sonha em mudar de vida, que você sonha em fazer parte dos adoradores, dos santos, da comunidade católica, da igreja verdadeira. E ser um membro ativo, um membro que seja produtivo dentro do corpo espiritual que é a igreja. Então a confusão ela faz parte deste mundo. E a verdade ela elimina qualquer mentira. A verdade ela é bem visível. Ela por si só destrói qualquer argumento de Satanás. Então as várias versões, as várias interpretações, as várias perspectivas são coisas do mundo. Pois Deus não existe mentira para Deus. Não existe meia verdade. É sim, não é não. Aquilo que é e o que não é, não é. Então o homem para ser melhor com Deus, ele precisa ser objetivo. Não adianta a gente querer enrolar a Deus, gambelar a Deus, mentir para ele. Então aquele que muito fala ou muito quer convencer, cria enredos, cria argumentos, porém eles não vão levar a lugar nenhum, exceto para o ponto de partida. Então as pessoas elas tentam preencher os vazios colocando excessos. Então excesso de palavras, excesso de argumentos, excesso de justificativas, excesso de preocupação, excesso de ciúmes, e por aí vai. E nada que vem de Deus é coisa vazia. Então, para a gente buscar Deus é preciso propósito, é preciso verdade, realidade, configuração para com Ele. Pois com Deus não se brinca, não há brincadeirinha nas coisas de Deus. E feliz é aquele que não se engana, pois poderá encontrar a natureza divina e poderá transfigurar sua natureza humana segundo a natureza divina de Cristo. Então a mentira, ela sempre leva a Satanás, pois Satanás é seu pai, é o pai da mentira. Não vale a pena a gente ficar perdendo tempo com as coisas aqui deste mundo, pois elas não nos levarão a nada. Não mudará nada na nossa vida, muito pelo contrário, apenas fará nos prejudicar. Prejudicar a tal ponto que nos dá comunhão com o pecado, e comunhão com o pecado dá tempo de purgatório e pode levar risco de morte eterna, condenação. Então feliz é o homem que não se engana, pois poderá encontrar a natureza divina, pois Deus não é homem para que minta. Então a mentira ela leva a Satanás. E o mundo material faz o homem ficar nadando em círculos, para depois morrer na praia. Já o mundo espiritual, ele é preto ou branco, e não se existe meio termo. Por isso, olhar para o espírito sempre vai trazer coisas mais simples do que são. Pois Deus não fica criando historinha, criando argumentos, tentando exemplificar de certas outras formas, pois de algumas coisas cabem apenas ao espírito. Então Deus precisa ser objetivo quanto àquilo que ele quer, aquilo que ele manda, e até para ficar mais fácil da gente absorver frente às nossas limitações. E sendo tudo mais simples, mais objetivo, não haverá motivos para o homem insistir na mentira ou viver na mentira, exceto se ele queira, se ele tem certeza de que compensa seguir os seus vícios ou seu próprio coração. Mas o pedido de Deus é para que a gente sempre esteja aptos e com a vontade pronta para mudar. E devemos saber que diante de Deus tudo se revela, nada se esconde, e não caberá ao homem buscar explicações, pois todas as respostas estarão em Deus. Então é muito mais interessante que a gente busque a resposta de Deus aqui na Terra. Não esperar o nosso julgamento, não esperar a morte, não esperar o termo ou alguma intervenção de onde quer que seja. A gente tem que buscar, através do nosso livre-arbítrio, encontrar a resposta que Deus tem para nos dar, para alcançar a graça com Ele, a misericórdia, a comunhão. Pois senão vai ser tarde demais. Deus está presente na verdade e na perspectiva única do próprio Criador, regida por Ele. E feliz é o homem que encontrar a verdade em vida e na vida, pois é dele, em Cristo, a verdade que move o mundo e que nos salvará no dia do juízo final. Então, a verdade justifica o homem e afasta ele das suas penas diante da justiça de Deus, pois amargo será os nossos pecados diante da justiça de Deus. E pena que pagará as almas que não se penitenciarem, que não corroborarem ao sacrifício de Cristo, que não se deixar permitir ser levado às confissões, ser levado ao arrependimento, à constrição perfeita da alma. Se já é triste a realidade aqui, em vida, imagina a tristeza que será no espírito, na possibilidade de perder a comunhão com Deus e a comunhão do banquete,
do Cordeiro, de viver o matrimônio celeste. Então fica aqui que infeliz será o homem que encontrar a verdade apenas no dia do seu julgamento, pois no julgamento será tarde demais. É óbvio que muitas coisas aos nossos olhos estão completamente escondidas, porque nós vivemos uma realidade diária. Então eu só posso avaliar aquilo que me aconteceu hoje. Eu não consigo lembrar coisas que aconteceram 10 dias atrás, 15 dias atrás. E é isso que gera um grande medo, um grande temor na minha alma, pois muitas vezes eu não estava em comunhão com Deus e tenho coisas para serem corrigidas, melhoradas e entendidas. Então, às vezes, a misericórdia de Deus é tão grande que permite a gente desvincular um pouco do passado, mas nos apegar à realidade atual, pois ainda temos tempo de vida e temos tempo de salvação. Se Deus ver o empenho nosso de cada dia, no dia de hoje ou amanhã, Ele mudará por completo até mesmo o passado. E é isso uma grande graça. Então a vida aqui na Terra ela é muito curta para não ser vivida de maneira objetiva. Então a gente tem que sempre lembrar a realidade que é a brevidade dessa vida. E que nós não encontraremos felicidade aqui neste mundo. E é preciso a gente se lembrar cada dia, cada momento, de que essa é a realidade. E não aquilo que nós vemos no mundo. Para a gente não se perder, não se desvincular do nosso Criador, do nosso Deus.